Está começando mais um episódio do podcast Negócios do Agro. E antes da gente iniciar, nosso agradecimento especial aí à Agrotravel Viagens Técnicas, a agência de viagens oficial do agronegócio. Hoje o meu convidado é um executivo com mais de 20 anos de experiência no agro, tendo construído sua trajetória na Bela Agrícola S.A., empresa nacional de varejo e distribuição de insumos agrícolas, com mais de 10 mil clientes ativos e representação de multinacionais como BASF, Bayer, Syngenta, FMC e Fertipar. Passou pelas posições liderando as operações da empresa, depois as operações financeiras e mais recentemente estava como CEO da companhia e pôde liderar transformações de gestão, tecnologia, cultura organizacional. Foi responsável pela implementação de governança corporativa da empresa, incluindo a estruturação do primeiro conselho de administração. E hoje ele integra esse conselho como membro efetivo. Além disso, ele é fundador da Alva, gestora e consultoria de patrimônio voltada a famílias empresárias e investidores de alto patrimônio do agro. Ele é membro certificado do IBGC, é também advogado pela OAB São Paulo e engenheiro formado pela Poli-USP, com pós-graduação executiva em Wharton, Stanford, entre outras instituições. Vou conversar hoje com Alberto Araújo. Seja muito bem-vindo, Alberto. Muito obrigado, Fábio. Um prazer estar com vocês aqui nesse projeto. E vai ser uma honra aqui a gente poder dividir um pouco o que a gente aprendeu ao longo dessa trajetória no agro. Maravilha, muito bem. Ô, Alberto, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho assim da sua trajetória e como é que o agro apareceu na sua vida aí. Isso é bem interessante, Fábio, porque eu sempre fui nascido e criado na capital de São Paulo, né? Então paulistano, e nunca me imaginei, apesar de sempre ter conexão com o agro, né? Meu avô tinha propriedade, veio de Portugal também, lá ele também era agricultor, mas eu nunca tinha experimentado trabalhar no agro. E foi a convite de um dos membros da família fundadora da Bela Agrícola, que já veio para São Paulo para estudar, acabou me conhecendo, já eram amigos de longa data, e ali, no final de 2012, ele falou, não, você precisa vir para cá, nós estamos num processo de profissionalização. E eu pensei, bom, eu não sei o que eu consigo agregar, mas vamos lá, vamos entender. E eu saio, anteriormente eu estava numa jornada regulamentada, financeira, né? Eu trabalhava com gestora de recursos. E eu fui para o agro e caí ali num mundo totalmente diferente, fascinante. Pessoas que se conectam muito mais do que aqui na Selva de Pedra. E foi um pouco como eu cheguei ali, no comecinho de 2013. Legal. E aí o bichinho do agro picou e você ficou, né? Aí sim, depois que pica, né? Aí não dá aquela vontade de fazer mais e mais, de se conectar com as pessoas. O tempo... A noção de tempo muda, Fábio, quando você está no setor de agro, né? Apesar de ser corrido, puxado, mas a conexão com as pessoas faz você se sentir diferente e é isso que atrai muito o setor. Bom, você falou que não era da área e entrou no agro, e você passou por operações, financeiro, até se tornar CEO. Eu queria que você contasse um pouco de quais os desafios, né? Você passou por várias áreas diferentes ali, né? Sim. Quando eu comecei em operações, realmente é um desafio gigante, né? Eu costumo dizer que operações é aquela área que ela só é lembrada quando alguma coisa não dá certo. Porque se tudo dá certo é porque está rodando bem, mas é uma área muito intensa. Então, você imagina que nós estamos falando do nosso setor, que é o setor de insumos para as culturas de cereais, né? Soja, milho, trigo, sorgo, aveia, cobertura. E ali existem ciclos que são muito intensos, principalmente em época de colheita. As coisas não podem falhar, né? Então, assim, logo eu tive, então, uma lição de gestão na prática. E eu até costumo dizer, fiz um MBA na prática, né? Passando por operação, finanças, gestão de pessoas, liderança. E acho que o primeiro desafio ali, de verdade, como toda empresa, não é só no agronegócio não, tá? É cultura. Então, uma empresa sem cultura, né, ela realmente se perde. As pessoas, cada um acaba remando uma para cada lado. Então, um dos primeiros desafios, o agro, ele tem uma cultura forte. A empresa é uma empresa de fundador, também com uma cultura forte. Mas aí a gente até pode falar um pouco sobre isso, mas ainda naquele conceito de decisões muito centralizadas. E aí o que acaba acontecendo com isso? Você dá pouca velocidade na empresa, né? Então, todo mundo que vai decidir ou deveria decidir vai perguntar para alguém,
Normalmente para o fundador, vou fazer isso. Não, faz, não faz. E a empresa fica com paralisia de decisão. Então, foi essa primeira coisa que a gente precisou quebrar. E por que isso acontecia, Fábio? Que a maioria das pessoas não tinha a informação para tomar a decisão. Então, a gente tinha lá um sistema, né? Sistema, esses que eles falam de ERP ali, né? Um sistema padrão de uma dessas marcas conhecidas. E o pessoal fala assim, não, mas essa informação não tem desse jeito. Tem que fazer um outro relatório que demora não sei quantos meses. Eu falei, olha, pessoal, é o seguinte, a informação está ali dentro. Se ela está ali, ela é nossa. A gente tem que achar um jeito de tirar isso e usar como a gente quiser. E aí começamos com essa frente. E foi legal que a gente viveu o boom. Então, assim, a gente sempre viveu extremos. A gente viveu o boom da geração de informação para tomar decisão, onde chegou um momento que falou assim, agora eu tenho muita informação, começou a complicar. Vamos reduzir. Aí a gente começou a padronizar. O que eu tenho que olhar, o que são indicadores desde a frente do consultor, do gestor de filial, né? De todas as áreas que atende. Então, acho que ali foi um grande aprendizado, porque imagina que você entra num lugar assim que tem aquele super mato alto assim, que você começa a cortar aqui em cima e vai aparecendo mais. Aí é uma delícia, então você vai embora, né? Então, essa fase foi a primeira fase em operações. Legal. E assim, de quando você entrou para agora que você estava como CEO até no começo do ano, Exato. né? Agora, nesse período todo aí, queria que você falasse um pouco do quanto a empresa cresceu e se desenvolveu ali, que foi um crescimento expressivo, né? Sim, né? Eu entendo que a empresa chegou a crescer até 2022, que foi, né? Nós vivemos ciclos. O último ciclo que ela tinha... Que o nosso setor viveu foi 2015, o pico, né? E depois 2022. Coincidentemente aí, 7 anos, aquele ciclo de 5 a 7 anos, né? Famoso. Ela cresceu em faturamento de 1.200 para 8.200, né? Então, caramba. Óbvio que... sim, é crescimento de empresa, mas a gente também tem que lembrar que tem impactos de preços nisso, né? Quantidade, o faturamento é quantidade vezes preço, tá? Mas, ainda assim, a empresa cresceu muito. Quando eu cheguei, ela estava em plena expansão, tá? E nós ainda estávamos construindo praticamente algo como 3 silos a cada 2 anos, numa velocidade muito rápida, equipe própria. Existiam quase 900 pessoas no time de engenharia para construção de silos. Caramba! Então, assim, foi realmente um período de expansão muito rápido, né? Então, assim, de novo, se for olhar assim, maior oportunidade e maior desafio, o que a gente conseguia fazer diferente era criar um ambiente onde a pessoa se sentisse parte daquela história. Tava todo mundo construindo. Então, uma coisa que eu tenho e sou muito humilde e reconheço muito que eu aprendi com o fundador, é que assim, quanto mais plana a empresa for, mais as pessoas se sentem melhor. Então lá não tinha nada disso, eu sou tal pessoa, eu sou... Não. Você tem uma função com uma responsabilidade. Se ela é maior ou menor, depende da sua experiência e da sua capacidade. O resto, todos somos iguais. Então isso eu levo para a vida até hoje, né? Quando você tem aqui pessoas que estão nos auxiliando a fazer aqui o nosso programa, não somos só nós dois, né? Sim. Assim como em todas. Então, assim, essas pessoas têm que ser reconhecidas porque nós somos pessoas. Isso eu levo para a vida, tá? Então, acho que isso foi muito legal. Isso é o que tem, essa é a alma da Bela Grega. Legal, muito bom. Bom, certamente você teve um processo de aprendizagem muito grande nesse caminho aí, né? Até porque você atuou em áreas diferentes. Qual foi nesse caminho, nessa trajetória, a sua principal fonte de conhecimento ali? Onde você buscava conhecimento para aquelas capacidades que estavam te faltando em cada um desses desafios aí? Fábio, eu sempre tive um perfil autodidata, né? Eu gosto de estudar muito sobre vários assuntos, né? Principalmente gestão. Então, eu fazia muita imersão de final de semana e à noite, buscando dados, né? A tecnologia foi permitindo a gente avançar nisso. E eu sempre busquei fonte ali. Essa era a fonte primária. Mas depois eu descobri que só o conhecimento hard, que a gente chama de hard skills, né? As técnicas, vamos dizer assim, ela não ia fazer com que eu chegasse no meu objetivo. Aí o que eu comecei a procurar fazer? A perguntar para as pessoas o que elas achavam que deveria ser feito. E aqui não é perguntar para o diretor ou para o gerente, não, mas para ir lá no silo e perguntar para quem está fazendo, você. Você que está aqui, por exemplo, na parte de classificação. Quais são os seus maiores desafios hoje?
anotava aquilo, não era para tudo que a gente tinha solução, mas aí você começava a entender onde estava a preocupação das pessoas, porque muitas vezes a preocupação dela era importante para ela, mas às vezes fala assim, nossa, mas isso é tão simples de resolver e não está alinhado com a experiência do cliente. Aí você começava a ver conflitos internos. Então, assim, eu acho que aprendi muito me colocando num lugar que foi o seguinte: a inteligência está aqui dentro da empresa, existe inteligência fora, sim, a gente tem que ser humilde, mas a gente só vai descobrir isso conversando com as pessoas. Então, foi onde eu aprendi mais. Foi onde eu aprendi mais. Eu vinha do setor, se eu vou pensar, Fábio, extremamente agressivo, mercado financeiro. Era da época ainda que, né, não existia o conceito de bullying. Então, assim, gritar era normal. Tal. E você teve que se adaptar muito rápido, porque você via que o time, dependendo da linha de cobrança que você ia, sabe o que acontecia? Ele bloqueava e escondia o problema. Então, você sair de uma cultura onde os problemas são escondidos, até falar assim, não, erros são admissíveis de que forma? E aí foi um aprendizado muito grande coletivo. São admissíveis de que forma, Fábio? Você errou, é a primeira vez que você está errando naquilo, você tem que trazer para o grupo, levantar a mão, olha, errei aqui, e aqui, o que a gente deveria ter feito diferente? Legal. Tá? Por quê? Para a gente não ter um segundo. Então, primeiros erros, a gente sempre tratava como lição. E olha só, a gente teve alguns erros que custaram algumas dezenas de milhões de reais. Mas a gente sempre foi nessa linha. Por quê? Para não gerar cultura inversa. De que o erro estava lá, ele era dezenas de milhões, ele virava centena porque ninguém quis levantar e falar sobre ele. Então, acho que o aprendizado maior na minha jornada Bela Agrícola, sim, você precisa buscar as técnicas porque você precisa conhecer. Você conhece um pouco de cada área, né? Se você é um líder completo, é um pouco. Um pouco para você poder ter capacidade de organização. Mas o mais importante é ter pessoas melhores que você em cada uma dessas funções e criar uma cultura onde o erro é tolerável para um aprendizado. Isso é relevante. Legal. Essa parte da cultura aí é muito importante, né? É o que diferencia muitas empresas, né? E é legal isso que você falou, porque às vezes a gente fica olhando para fora, sempre, vou buscar conhecimento aqui, ali, e dentro de casa, às vezes estão os maiores aprendizados, né? Olhando para quem tá na linha de frente da operação. Muito legal. E complementando isso, Fábio, a gente tinha algo que teve que também trabalhar, né? Cultura, você trabalha ela, né? Não é, a minha cultura é boa ou má. Não existe isso. Cultura é a cultura e você tem que trabalhar para o melhor objetivo de todos. Então, a gente colocava muito o seguinte: o concorrente está fazendo isso, o concorrente está fazendo aquilo. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para o cliente. Se o cliente falar que eventualmente alguém faz algo que a gente deveria estar fazendo, nós vamos pensar em fazer. Se não, o nosso foco tem que ser o cliente. Se eu ficar olhando o concorrente, né? Como é que eu vou ser líder de mercado? Se eu tô, né, você quer estar na frente e você vai ficar olhando sempre para os outros o que estão fazendo, você nunca vai estar na frente. Né? No sentido de iniciativas, de melhor jornada do cliente. Então, o nosso conceito era, olha para o cliente. Olha sempre para o cliente. Tá? Aí o cliente, através do cliente, você olha a concorrência. Porque ele fala assim, vocês não estão fazendo isso, tal fulano ali faz. Então tá bom. Mas não ficar mirando a concorrência. Sim, né? Então esse é um ponto importante também. Legal, com certeza. E o Alberto, hoje a Bela Agrícola, qual é a principal atuação dela? A região e tudo mais, como é que tá? Então, hoje a região de atuação dela vai do sudoeste de São Paulo, né? Que é toda aquela faixa que faz a divisa com o Paraná, que a gente chama de Vale. Ela entra no norte do Paraná. Hoje essas mesorregiões são chamadas, né, Norte Pioneiro, Norte Central. Ela vem ali, aí tem uma cadeia de serras ali, até chegar a parte do Campos Gerais, e a gente vai até o noroeste de Santa Catarina. Então, basicamente, são 3 estados, mas numa faixa vertical. Né? São Paulo, sudoeste, norte do Paraná, Campos Gerais, que é mais ao sul do Paraná, né? E a divisa ali, o noroeste de Santa Catarina. Essa é a área de atuação dela hoje. Legal. E falando desse mercado aí de distribuição de insumos, qual que é a sua análise aí do mercado atual? Então, aqui, Fábio, olha só, o mercado na distribuição de insumos, ele vive de ciclos. Né? Então, ele viveu um último ciclo vamos dizer assim, de bonança ali com picos em 2015, tá? E aí ele começou a sofrer novamente, né? Quando foi
17 ele teve uma queda bastante relevante. Para você ter ideia, na nossa empresa a gente teve que substituir a base de clientes em quase 30%, por um déficit de crédito, por problemas meteorológicos que impactaram a safra. Depois ele volta a crescer, dá um pico de novo em 2022, né? E aí 23, 24, 25 são os anos também que agora nós estamos vivendo ciclos de baixa. É um setor que você divide regionalmente, então sabe que quando você vai para o meio oeste, obviamente a característica do produtor e das propriedades são de propriedades de uma área maior, né? E no sul nós temos produtores que a gente considera no Brasil, porque a referência Brasil aqui, são médios e pequenos. Certo. Quando você leva isso em consideração, o que é um modelo de atuação mais do sul? É um modelo mais cooperativista, que funciona muito bem, né? Produtores se juntando para comprar, para dividir técnica. Então, esse é um modelo legal. E é um pouco nessa região que a gente atua. É uma competição de alto nível, né? Atuar com cooperativa não é simples, tá? Então, existem algumas características de negócio. Você vende... É como se fosse fazer uma analogia de atacado, Cerrado, Mato Piba e varejo aqui o sul, né? Do sul do Mato Grosso do Sul para baixo, tá? Então, falando em distribuição, essa é um pouco a nossa especialidade. Então, você falou aqui, são mais de 10 mil famílias, né? Dá quase 20 mil CPF CNPJs que estão ali rodando toda a safra. E você tendo que atender um pequeno e médio produtor. Diferente de produtores que às vezes acessam direto à indústria, né? E aí o conceito é diferente. E o que é a grande característica desse produtor? A grande maioria não tem silo na sua propriedade. Então, tanto as cooperativas como a própria Bela Agrícola, o que ela tem? Ela tem unidades de armazenamento com vários silos, onde ela recebe a produção. E aí ela funciona como um agente de comercialização para esse produtor. Aí o Fábio entregou lá a produção dele, né? Por exemplo, a soja. Entregou lá X caminhões de soja. E aí ele vai vendo os melhores momentos para vender. E a Bela Agrícola cuida da exportação, do transporte, né? De manter isso armazenado, da venda para as trades, da venda para o mercado doméstico, dependendo, por exemplo, o milho, né? Então, é um pouco desse serviço integrado, né? Por isso que até veio aquela noção do que a gente fala em inglês barter, que na verdade é uma troca. Na Bela Agrícola a gente chama de travamento de custo de produção. Por quê? Porque você pega insumos em troca de uma quantidade de grãos para bloquear a sua relação do custo de produção nos insumos. Legal. Tá? Então, isso surgiu muito nessa região. Então, é uma região que se desenvolveu muito tecnicamente. Temos privilégios de solos muito férteis, né? E aí, quando você olha o cenário como um todo, Fábio, do sistema de distribuição, é um sistema que está em transformação. Tá? Um sistema que está em transformação para quê? Para você... A maior dificuldade da cadeia é gerar valor e capturar valor. Tá? Então, muitas vezes, o que é um desafio no Brasil e no agro? Você aplicar serviços. Então, vamos lá, eu vou falar, Fábio, vamos fazer um teste na sua propriedade, nós vamos dividir em talhões aqui, nós vamos usar produtos distintos para a gente poder comparar o que funciona melhor aqui, para olhar a qualidade do seu solo, para fazer um trabalho de análise. Tá? Isso acontece, mas hoje isso não é separado da minha venda de insumos. Então, isso acaba ficando num pacote, onde, eventualmente, eu não consigo nem demonstrar para você que isso gerou valor. E aí você não diferencia produtos e serviços. Então, assim, o que a Bela Agrícola procura fazer? O Fábio tem uma necessidade. Não adianta, por exemplo, o Fábio é um cara tecnificado, né, com uma região de solo bom, clima bom, nós vamos investir. O Alberto, ele está numa região que não vai adiantar. Ele tem limitações. Então, não adianta para o Alberto levar o custo de investimento lá em cima, porque ele não vai colher proporcionalmente. O Alberto vai ter problemas. Então, é isso que... o desafio é você ter consultores que consigam entender a situação do Fábio, a situação do Alberto e gerar a jornada da safra, né, do programação de plantio, acompanhamento, a colheita pós-colheita, adaptada a cada perfil de produtor. Tá? Então, legal. Esse é o grande desafio. Muito bom. E vocês, a Bela Agrícola, já surgiu ou já faz há muito tempo essa questão de comercialização, armazenagem e tudo mais? Ou ela começou com um foco na distribuição e depois foi uma oportunidade que surgiu? Como é que foi isso? Então, a Bela Agrícola foi fundada em 1985. E aí, realmente, ela começou inicialmente com fertilizantes.
Aham. Depois ela começou a entrar em químicos e aí, consequentemente, sementes. E até o ano 2000, ela ficou apenas com insumos, como uma Certo. revendedora de insumos, né? Lá atrás é uma história até interessante. O próprio fundador, que não usou um conceito formal, da que a gente chama hoje, né, falar as palavras bonitas, M&A, que é fusão e aquisição, ele saía nas cidades e falava com aqueles donos de lojas locais, falava assim, você não quer se juntar a um grupo maior e a gente compra melhor? E foi assim que ele foi Legal. formando a grande Bela Agrícola, entendeu? Trazendo pessoas ali que já conheciam do negócio. Então isso foi bem interessante. E aí, obviamente, ele ganha poder de negociação, consegue comprar, né, volumes maiores e começa a crescer. Quando chega em 2000, ele percebe justamente essa necessidade, né? A armazenagem extremamente carente, ainda é em alguns lugares hoje no Brasil, né? Um déficit de armazenagem. E ele fala, poxa, mas se eu já entrego os insumos, o produtor tem que me pagar e muitas vezes ele não tem onde entregar, né? Então vamos começar a criar. E começou a comprar algumas unidades que já existiam, reformá-las e falar assim, mas espera aí, se eu já estou fazendo isso, por que eu não construo? Né? E boa parte da trajetória dele, ele pegava o carro, saía e escolhia pontos estratégicos de construir silo. Muito interessante. Com baita de um feeling, né? Baita de um sentimento, assim, de Sim. aqui vai rodar, aqui é uma região alta, tá? Sim, então ele tinha essa feeling, visão, né? Essa visão que... Tanto que na sequência, né? Depois na década de 2010 para frente, vários concorrentes vieram e montaram ao lado. Né? Então você fala assim, não, fizeram um plano de marketing estratégico, não, montaram do lado. Então foi bem legal isso. Então, mas foi só a partir de 2000, tá? Que a empresa realmente avançou em grãos. E isso ele teve algum benchmarking, ele viu esse modelo em algum lugar ou ele desenvolveu ali da necessidade que ele identificou? Cara, foi muito instintivo. Ele desenvolveu da necessidade que ele identificou e ele foi criando esses modelos. Então vamos dar um exemplo. Né? Era muito comum, até hoje né? Você fazer o que a gente chama de dia de campo, né? Vamos lá, demonstrar as tecnologias. Ele falou, pô, mas se a gente está fazendo dia de campo, por que a gente não aproveita esse momento para falar de comercialização, de travamento de custo de produção? Aí ele lançou, né, nessa mesma época, ele lançou o Bela Safra. O Bela Safra virou um evento de referência nacional. Por quê? A maioria das feiras eram só técnicas. Ele fez uma feira que sim, você tinha lá uma trilha técnica, e depois você saía num balcão gigantesco, onde cada consultor sentava aqui com o Fábio, eu já tinha uma programação. Senhor Fábio, vamos aqui discutir, então, o nosso planejamento para a próxima safra. E ele fazia isso em janeiro, faz até hoje, né? Pensando na safra que iria ser plantada lá em setembro. Então, com uma antecedência que o mercado não estava antenado ainda. Então, olha que legal, Fábio. Tudo isso de maneira intuitiva. Por que não? Por que não? Desafiando, né, comportamentos, falando, mas por que eu tenho que fazer assim? Não. E ele foi avançando, e depois, óbvio, né, os modelos foram sendo complementados. Que legal, super visionário, né? Foi extremamente visionário. E hoje no Brasil, não sei se você tem conhecimento, em outras regiões, esse modelo foi copiado também? Tem modelos similares, igualzinho, a gente ainda não viu. Tanto que é interessante, né? Por último... o pessoal ficava indignado, né? Eles começaram até do lado de onde a gente fazia venda, tentar montar uma semana antes, uma semana depois, mas não funcionava da mesma forma, né? Porque, olha que interessante, porque assim, era um evento que a gente passava 8 meses programando para fazer. Então não é só chegar lá e falar assim, quanto tá a soja hoje, quanto custa o produto, não era assim. Você fechava navios com antecedência para exportação, para garantir preços melhores. Você vinha discutindo com os parceiros de insumos meses antes. Fala, cara, ali... Por que acontece ali? Ali não é aberto nenhum preço por produto. Tá? É só a relação. E você tem que levar pelo menos 2 grupos de produtos. Fertilizantes com sementes, fertilizantes com defensivos, os 3, nutrição, seguro... Né? Tanto que, olha só, não era comum. Começamos a colocar... Você só conseguia o seguro, você ia num custeio rural e o banco falava, não, você tem que levar o seguro, né? Agora não, você leva como um pacote na relação de troca. Então, até isso foi visionário, montou uma corretora de seguros para adicionar seguro no pacote. Caramba, que legal. Assim, exatamente igual, não vi o conceito. O que foi mudando é que o pessoal começou a fazer o evento técnico comercial junto, que não se fazia. Isso realmente avançou. Entendi. Legal. E nesse crescimento aí, porque assim, o sul do Brasil é muito forte no cooperativismo, né?
E como é que foi essa relação com as cooperativas da região também? Porque esse modelo dele abarcava ali outras coisas, outros serviços que normalmente é o que tinham nas cooperativas, né? É interessante, Fábio. Isso sempre... Bom, primeiro que o modelo cooperativista no Brasil você tem que ter muito respeito, né? Porque é um modelo que funciona. E para nós, que éramos ali empresa privada, existia uma política de boa vizinhança, de respeito, de parcerias, mas isso não funcionava com todas. E algumas, né? Bem, com poucas exceções, né? Não precisa nem de contar com 5 aqui, 1, 2 só, elas iam mais para a linha combativa. Só que quando você vai para uma estratégia, né? Isso é até teoria de jogos, né? Se você vai para uma estratégia que você vai fazer o perde para ganhar no futuro, todo mundo perde. Sim. Não existe estratégia de curto prazo que você só perde e depois você vai ganhar mercado. E é um mercado tão pulverizado que nem adianta falar assim, olha, eu vou tirar o Fábio, a empresa do Fábio do setor, que eu vou abocanhar tudo. Não existe. Alguém vai vir e vai complementar esse espaço. É um mercado muito competitivo. Então, assim, a relação era boa. Com as maiores, foi sempre boa, mas sempre tinha uma ou outra que ficava um pouco indignada, né? Falava, pô, mas o que eles estão fazendo lá? E tentava, às vezes, compensar de alguma outra forma em preço. Tá? Então, isso era um pouco de desafio. A partir disso, a gente começou a construir associações para poder falar de uma maneira mais tranquila com associações de cooperativas também. Ah, legal. Tá? Eu até ainda estou na Associação dos Cerealistas do Paraná e a gente conversa com a Alcepar, que é das cooperativas, para tentar criar um ambiente que seja bom para o produtor. Tá? Tem mercado para todo mundo. Tá? Mas quem que é o nosso alvo aqui? O nosso alvo é dar uma jornada boa para o produtor. Comparações inúmeras. E aquilo que eu te falei, até do nosso pessoal. Ah, mas na cooperativa tal é assim, ali é assado. Falei, gente, assim, e isso é a maior dificuldade do empreendedorismo, né, Fábio? Se você não define quem é o seu público-alvo e que você quer atender todo mundo, você não atende ninguém bem. Isso não é fácil. É fácil falar, difícil fazer. Porque vem um cliente, bate na sua porta e fala assim, mas como é que eu não vou atender esse cliente? Para você falar assim, não, esse não é nosso cliente-alvo, é difícil. Óbvio que você tem que fazer isso com respeito e educação, mas como é que você conta isso para o time? Assim, não é, porque às vezes vinha realmente um cliente ali, muito na linha de preocupado, eu só quero saber essa xícara aqui, quanto vai custar. Você fala assim, cara, mas não é essa jornada nossa. A nossa jornada é quanto você gastou e quanto você colheu e vendeu. É isso. É essa conta que você quer fazer. A gente quer que sobre mais dinheiro no seu bolso. Aí o cara vinha numa linha de leilão e aí não funcionava. Mas, assim, mas é difícil. Né? Para quem atende, fala assim, não, esse não é mais meu cliente, é difícil. Você abrir mão ali principalmente para o empreendedor, né? De falar, putz, estou perdendo a oportunidade. Mas, na verdade, é posicionamento, né? Que está acontecendo ali. Perfeito, é isso mesmo. Muito bom. E aí, a Bela Agrícola foi crescendo nesse modelo. E em que momento ali, é uma empresa familiar, em que momento que veio a questão da governança corporativa ali? Bom, a necessidade, né? De realmente dar um passo nesse sentido. Aconteceu em 2 momentos, Fábio. O primeiro, quando eu recebi esse convite para a profissionalização da empresa, então eu vim com outro colega, que também era nosso amigo já de algum tempo. Eu fiquei na operações, ele ficou no financeiro. Então teve esse primeiro momento que foi uma onda de choque, né? Quer queira ou quer não. Você está num modelo, de novo, de uma empresa tocada por fundador, e vem um time executivo, então gera um certo conflito ali que você tem que saber como gerenciar bem. Então esse foi o primeiro momento, foi interessante isso, né? Onde eu propus o conselho familiar, para a família entender o que estava acontecendo nos negócios, o conselho de administração para a gente gerar uma governança, sugeri que o fundador, né, pensasse que ao longo prazo ele deveria migrar para o conselho e já tomei aquela primeira escovada ali, tipo, espera aí, você quer me tirar? Não, de forma alguma. Então, esses são alguns desafios que existem hoje em qualquer empresa familiar, né? Sim. E o que você, talvez, para quem é executivo, fica uma lição. Você não pode descaracterizar o DNA do fundador. Essa parceria é muito importante, porque é uma figura que representa aquilo que foi criado. O que você precisa fazer é usar a figura dele de representação e incluir melhores práticas. Para isso, de novo, né, é tempo,
É tempo. É tempo de você demonstrar confiança que o seu trabalho está indo para o melhor da empresa e que muitas vezes as decisões vão ser duras, tá? Mas é para o bem do negócio. Então, existiu esse primeiro momento, que foi ali 2014, 15. E um segundo momento, quando a gente trouxe um investidor de capital chinês, né, que é uma empresa na China, é um fundador, a história é bem parecida, é um fundador, só que ele foi para o ramo de imobiliário na China, e como ele vinha de uma área de agricultura, ele queria fazer investimentos na agricultura. Então ele abriu uma empresa na China, e um dos países mais óbvios para fazer investimento em agricultura no mundo é o Brasil. Sim. Ele veio para o Brasil, não podia comprar terras diretas, né, porque é investidor estrangeiro, então adquiriu uma participação na Bela Agrícola. Então esse foi o segundo momento, e esse foi um momento de aprendizado ainda mais difícil, porque você não está trabalhando só com um investidor que é aqui do Brasil, você está trabalhando com uma cultura totalmente diferente, que é a cultura chinesa. Né? E aí esse segundo momento, e esse talvez o impacto tenha sido mais forte, né? Porque entra um sócio que não entrou na operação, entrou só no nível de governança, mas aí mudou, porque aí a governança em nível de conselho, ela não era mais opcional, ela era obrigatória e mandatória, porque você precisava dar informações para todos os acionistas de uma maneira equilibrada. E aí te ajudou, né? Naquele trabalho. Ajudou. Aí ajudou, porque agora não sou eu que estou falando. Então isso foi bom. Legal, muito bom. E você vê hoje que você também tem a Alva, faz a gestão de patrimônios, de famílias do agro também. Essa questão de governança, você vê que é um assunto que está cada vez mais sendo falado, de profissionalização, ou ainda tem muita resistência, como essas que você enfrentou lá na Bela Agrícola? Eu acho que tem mais aceitação que no passado, sim. O pessoal começou a entender que não é uma questão de burocracia, de posições, é uma questão de longevidade. Porque se você como empreendedor, talvez que seja um grande sonho, né? Que sua empresa dure 50, 100, 200, 500 anos. E nós não vamos viver isso é fato. Por enquanto ainda não, né? Quem sabe daqui a pouco. Mas, como ter certeza que sua empresa vai seguir? Foi até legal pegar um exemplo desse, sabe? A gente pediu, nessa transição mais forte executiva, que o fundador e a sua família escrevessem uma carta de que fossem princípios que não deveriam ser abandonados ao longo do ano, princípios e valores, e que o time sênior, ao tomar decisões mais importantes sobre a empresa, deveria levar esses princípios em consideração. Exemplo, pessoas em primeiro lugar. É o nosso número 1. Pessoas são só os colaboradores? Não, colaborador, cliente, fornecedor. Aquilo um pouco que eu comentei até na prévia, né? Do respeito que se tem pelo ser humano, independentemente da condição, da posição e do relacionamento com ele, tá? Então, e ele trouxe vários princípios na linha, ética, transparência, tanto que isso é interessante, e eu puxo para o momento atual agora, porque nós estamos num momento de dificuldade, sim, né? Isso não pode ser escondido, é um fato público, inclusive, mas olha que diferença. Todos os seus parceiros querem que você saia o mais rápido possível desse momento de dificuldade. Sim. Por quê? Provavelmente pela postura que você tem com ele em relação a esses princípios. Tá? Então, eu acho que a governança hoje tem... E tem esse... Por outro lado, a gente tem a capacidade também de criar alguns mitos e inventar algumas coisas. Então, o conselho agora, e se você olhar, tem muito disso, tem muito curso para conselheiro, vem aqui e tal... E aí, eventualmente, você começa a banalizar. Por quê? Porque o conselho não é mais uma função que, assim, eu sou um executivo e agora, então, eu não sou, sei lá, letrinha C, eu sou conselheiro. Não é isso, pessoal. Assim, você está numa posição que, inclusive, existe uma responsabilidade legal sobre isso. Você está ali decidindo o futuro da empresa. Então, esse é outro ponto, né? O pessoal acha que conselho é alguém que está ali, que vai olhar o que está acontecendo na empresa agora para poder ajudar a dar palpite. Não, porque você é uma pessoa que tem experiência. Não, porque você faz parte de uma diversidade. Também não. Você está ali com o objetivo de, dependendo do ciclo da empresa, no momento que ela está, mas você deveria ter 30% é o momento atual da empresa, certo? Os 40% é médio prazo. E aí você tem que ter mais uns 30% que é longo prazo. Porque, né, vamos pegar o nosso próprio setor. Ele tem que se transformar, é imperativo. E tem infinitos exemplos como esse, né? Você consegue dar exemplo, né? De Kodak, né?
você consegue dar exemplo de locação de filmes que era blockbuster que virou Netflix. E olha só, vamos dar esse exemplo aqui que todo mundo conhece. Netflix todo mundo vê, né? Sim. Então lá, Netflix, eles ficaram parados em só fazer streaming de vídeo? Ou eles começaram agora a produzir conteúdo próprio? Exato. Então assim, você precisa transformar seu negócio, pessoal, porque o modelo de negócio, ele tem ciclos de vida. Ele tem, assim como o produto, você não cria um produto e depois você tem que lançar outro porque ele tem um ciclo de vida, o negócio é a mesma coisa. E a maior dificuldade que a gente tem em governança é acreditar que o nosso business é finito. Tá? Então isso você traz, a sua pergunta é muito nessa linha, Fabi, é muito pertinente, tá? A gente enfeitou muito, né? A gente vê que popularizou muito, não, conselho. Não, peraí. Qual é o objetivo desse órgão de governança? Tá? Como é que você atua com a operação? Porque ainda tem conselho que o cara senta lá e está preocupado, não, olha, você não está fazendo isso. Não. A operação tem que ser rodada pelo time executivo. Você é conselheiro para ajudar, para trazer visão, para você estar fazendo o quê? Você está olhando como está o mercado, você está olhando como está a condição política do país, condição macroeconômica, cada um com a sua conhecimento. Sim. Você está ali conversando com o setor político, porque é importante, porque não para fazer política, para ver como que eles estão pensando em relação ao seu setor, para você trazer isso para a operação. Você está falando com concorrentes, você está falando com parceiros. Isso é muito o trabalho do conselheiro. Muito bom. E o que você acha hoje aí que são as principais transformações aí desse setor que devem acontecer aí ou que precisariam acontecer, né, desse setor de distribuição? Perfeito. Então, acho que assim, existe uma linha, e aí é geral para o Brasil, para o setor que a gente atua, que é a verticalização, isso está acontecendo, né? É mais uma questão de viabilidade por localização. E eu estou falando aqui de geração de energia através de usinas de etanol, né? Usinas de biodiesel. Isso está avançando. Ainda como há uma referência em relação ao porto de preços de exportação, então você fazer essas indústrias próximo do porto ainda a conta fica um pouco mais desafiadora, mas eu entendo que ela vai acabar. Nós estamos falando de programas energéticos de combustível para aviação, né? Acho que até 2050 nós temos que ter 65% tem que vir de base alimentícia, desse SAF que eles chamam, né? Que é Sustainable Aviation Fuel, né? A mesma coisa para o nosso diesel com biodiesel, que a gente vem aumentando gradativamente também o percentual de biodiesel ali, né? Então, eu vejo que isso, o que acaba acontecendo, Fábio? Se você olhar estruturalmente, o país hoje, em várias culturas, ele é número 1 no mundo, tá? Nós somos número 1 e esquece só, né, essa cultura que a gente conhece de soja é fato, maior exportador, maior produtor. Laranja, ninguém bate a gente no mundo. Parece que é 70% do mundo. Então, Sim. Assim, e várias carnes, né? E o que acaba acontecendo? A gente ainda não conseguiu resolver o problema de agregar valor. A gente ainda exporta muito in natura. Com exceção, obviamente, de pecuária, né? E de indústria de corte de aves, que aí já existe um processamento, você agrega valor, mas pega a soja. Eu sempre faço a pergunta, né? Eu faço assim, vou te dar um exemplo. Maior produtor e exportador de soja do mundo. Aí todo mundo, Brasil, né? Aí eu falo assim, tá bom, agora vamos para os subprodutos, né? Maior exportador do mundo de farelo de soja. Aí agora fica me olhando assim, Brasil, não. Argentina, quando não tem quebra, né? Argentina, para você ter ideia, o país inteiro, às vezes é um pouquinho maior que o Paraná em produção, gente. E é o maior exportador do mundo de farelo. Então assim, nós precisamos na cadeia gerar incentivos, tá? Para que a gente comece a gerar produtos de valor agregado. Vai ser fácil? Não. O nosso cliente quer isso? Provavelmente não. Né? Ele quer deixar o valor gerado lá. Então, essa é a primeira transformação que eu vejo que é necessária, ela começa a acontecer, tá? Então, você pode ver que empresas estão... Né? O ciclo não é ruim para todo mundo. Você tem empresas aí indo super bem, principalmente essas de energia. Tá? E o país é perfeito para a geração de energia limpa. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo... Eu vejo que é uma transformação geracional. O que eu quero dizer com isso, né? Sucessão, que é um pouco mais lenta no nosso setor, mas ela vai vir com um pessoal, talvez com não só conhecimento, mas com uma cultura diferente também. Por quê? Porque ela já vai vir ligeiramente digitalizada, né? Nativamente digitalizada, né? Hoje as crianças já nascem para o bem e para o mal, porque não é tudo benefício, né? Elas já estão aqui nativas digitais.
E hoje, Fábio, o desafio, do ponto de vista tecnológico, não é mais você processar a informação. É você ter alguém do lado de cada telinha que saiba fazer as perguntas certas. Com pergunta certa, vamos dar um exemplo aqui, todo mundo cria um mito e usa termos genéricos, né? Mas os agentes que eles chamam de inteligência artificial, que nada mais do que são máquinas treinadas por nós humanos para fazer tarefas, né, que nós levaríamos um tempo maior, mas seguindo uma lógica que é a lógica humana. Tá? Cara, isso vai ser assim... Dificilmente eu fico impressionado com tecnologia porque eu sou aquele cara early adopter, né? Que eles chamam que é aquele que adota antes as novas tecnologias para experimentar. Eu gosto de experimentar tudo. Eu tô impressionado com o nível de velocidade e quantidade de geração de informação que a inteligência artificial vai trazer. Já está trazendo para quem está usando. Tá? Então, assim, isso vai ser... E aí, conecte a isso, não só na informação, mas conecte a isso a hardware também. Então, vamos lá, né? Monitoramento por propriedade via satélite. Detecção de infestação de pragas, quaisquer que sejam, via satélite também, com aplicação, por exemplo, de via drones, né? Não é mais um sonho. A aplicação de drones, ela já funciona nas propriedades. Já aumentou a capacidade. Hoje, você vê vídeos aqui que carregam uma pessoa, o drone. Né? Então, tive num curso semana passada, o CEO do iFood está fazendo testes de entrega de drones em algumas regiões. Ainda não é viável economicamente, mas ele já está fazendo, porque ele fala assim, eu tenho que estar na frente. Então, o que a gente percebe que o agro vai se transformar é isso, não só na parte técnica, mas na parte de gestão. E a gestão é aquela sua pergunta, o que precisa transformar? Então, eu vejo assim, talvez... E isso já está acontecendo, Fábio. Você vender produto não vai ser mais diferencial. Entendeu? Porque vender produto, entregar produto, preço de produto, isso tudo vai se comoditizar. O que vai fazer diferença é quem vai estar ali com você para extrair o melhor do seu negócio, para fazer o seu negócio sustentável. Então, eu entendo que a mudança ela vai ser muito nessa ordem. Tá? Você comprar produto, a logística vai mudar muito. Tá? O que falta também no Brasil que precisa mudar, e eu tentei, né, tentei no bom sentido assim, de forçar politicamente algum investimento, parceria externa para isso, é a infraestrutura. Mais de 90, quase 90, entre 89% a 92% do nosso transporte é rodoviário para escoamento da produção. Tá? Isso impacta qualidade de estradas, perda de alimento. Tá? Você transportar para o ferrovia, hoje você perde muito menos. Então, assim, o que você precisa fazer? Você precisa fazer ferrovia. E eu não estou falando só do nosso produto. Hoje, a maior parte dos defensivos químicos, eles são importados. Para não dizer todos, né? Não vamos exagerar, mas sim, mais de 90% são importados. De quem que eles são importados? Do nosso maior cliente, que é a China. Então, cara, essa cadeia tem que ser integrada. O Brasil vai ter que fazer um trabalho também de diminuir a sua concentração de clientes, porque isso é um risco de portfólio, mas ao mesmo tempo você tem que se integrar. Se esse cara é o que produz mais, né, a gente precisa fazer uma cadeia rodante. Então eu vejo isso, uma frente para energia, uma frente de gestão, pessoas mais tecnologia e uma frente de política de infraestrutura para o país avançar. Tá? São essas grandes três frentes que eu vejo. Essa parte que você falou aí do transporte, você falou que esteve envolvido em algumas discussões nesse sentido. O que impede da gente mudar hoje? Porque a gente sabe que, eu já ouvi essas teorias, né, de que o rodoviário prevaleceu por questões de interesses e tudo mais. Mas hoje, todo mundo sabe da necessidade dessa otimização. O que hoje ainda trava isso? Eu vou te dar... São várias coisas. Uma delas, obviamente, que você colocou. Precisa haver interesse político e você não vai contentar todo mundo, mas talvez isso não seja o mais desafiador. Eu participei de um projeto bem próximo ali da ferrovia que ia sair do Porto do Paranaguá e até o oeste de Santa Catarina, né? Sabe qual foi o desafio? Você conseguiu todas as licenças ambientais de cada município que a ferrovia ia passar. Um desafio foi você ter um grupo para fazer o investimento da construção. Então, que analogia eu faço? Você pega obras de metrô, por exemplo, São Paulo. São Paulo está expandindo sua linha, as suas malhas, mas como é que ela faz? A construção é dinheiro público, é dinheiro que eu, você e todo mundo paga de imposto, é dinheiro público.
A operação, ela sim é privada. É privada, ela pode ser privada e é melhor que seja privada. Por quê? Porque a operação ela tem retorno. A construção, não é que ela não tem retorno, é que o payback é tão longo que não faz sentido para uma empresa que busca otimizar seus recursos fazer esse investimento. Então, o que deveria ser feito... Essa ferrovia, por exemplo, foi tentado via leilão de um investidor estrangeiro. Mas quando você mostrava a planilha de investimento, o investidor falava assim, poxa... Não faz sentido. Não faz sentido. Um país que tem juros altos. Então, o que a gente precisa fazer é trabalhar com políticas públicas para a gente fazer a infraestrutura básica. Gente para operar vai ter. Porque o que vai acontecer? Não é... Olha que interessante, você sai da manutenção, você sai de ampliação, né? Construir a base. Então, o que falta, talvez, é lançar essa estratégia. E o governo de São Paulo tá tentando fazer isso agora com aquele trem que vai até Campinas, né? Sim. Então, assim, com aquele túnel Santos-Guarujá, não tem como. Sério mesmo, Fábio, assim, pelo menos que você olha de história no mundo, as grandes obras, elas precisam do capital público, que é o capital a longo prazo, aquele que você não está buscando retorno. Tá? E aí, para a gestão, sim, você traz alguém privado. Então, eu vejo que talvez o empecilho de viabilidade seja ele. O outro é você ter políticas bem definidas de infraestrutura. O que é importante no país? A gente fala que o Brasil é um país, né, onde o agro tem uma extrema participação no PIB, é um setor estratégico para a alimentação do mundo. Tá bom, mas então vamos lá. Não é só criar subsídios para o setor, porque subsídios é quando você precisa dar aquela... É que nem uma startup, você precisa de um apoio ali. Exatamente. Isso não pode durar para sempre. O que a gente precisa é criar condições e ambiente de negócio que durem. E infraestrutura é o caminho. É só, procurem, pessoal. Eu não tenho esse número aqui, mas procurem na internet. O quanto se perde de alimento em transporte. Tá? O quanto se perde para você não mandar um alimento que você criou valor na cadeia. O quanto se perde hoje da gente mandar a soja in natura, com todo o que se perde na cadeia, vis-a-vis você transformar em farelo e óleo, por exemplo. Em proteína já pronta. Né? Então, é um pouco disso, Fábio, que eu vejo. Legal. E os chineses estão investindo também por aqui nessa parte de infraestrutura, né? Absurdamente. Pega o setor de geração de energia elétrica. Né? Então, é só olhar os números. Eles já dominam. Eles dominam o setor de geração de energia elétrica, vão dominar os setores de EV, que são veículos elétricos ou híbridos, né? Você está vendo o último mês foi uma empresa chinesa que vendeu mais veículos no Brasil. Tá? Então, isso não é mais... será que vai? Não, já foi. E geração de energia fotovoltaica também tem uma participação gigantesca. Entendi. A vontade política no final sempre é o principal fator que falta aí pra gente, né? De planejamento e tudo mais. Eu nem acredito, Fábio, desculpa a gente interromper, mas eu nem acredito que é por... Eu quero acreditar que não é por má intenção. Eu acho que é por falta de coordenação de um plano diretor. De longo prazo, né? De longo prazo. Exatamente. Mas é legal, a gente conversou aqui no podcast também com o pessoal da Impasa, que estão fazendo um trabalho belíssimo nessa parte de etanol de milho também. A gente falou bastante sobre isso, mas sempre vem à tona esse desafio da logística do Brasil, que poderia ser muito melhor. Já melhorou um pouco, né, com os portos agora lá de cima, para escoar e tudo mais, mas tem muita coisa que dá para fazer ainda e falta essa coordenação. E muito bem, ô Alberto, você com relação à parte dos insumos aí, né? É uma discussão que vem sendo trazida muito recentemente, dessa parte das margens mais apertadas e tudo mais, e você mencionou isso também, né? Uma transformação nesse modelo que deve focar muito mais na agregação ali de valor de serviços e tudo mais. Como é que você enxerga esse setor da distribuição de insumos aí para os próximos anos, assim? Quais as principais mudanças que você acha que a gente vai ver nesse mercado? Boa, Fábio. Especificamente olhando o portfólio, né? Aí você tem que segregar os grandes grupos, é importante cada um estar numa condição. Então, quando a gente olha para fertilizantes, o fertilizante do solo normal, então, por exemplo, a gente precisa lembrar o seguinte: a viabilidade no cerrado desse nível de produtividade só foi possível graças à fertilização, à aplicação de fertilizantes.
Então, isso é extremamente relevante. E o Brasil, da mesma forma, agora está procurando reverter isso. Ele sempre foi dependente de fertilizantes externos, sempre de importação. Com o mundo, com a situação que está toda acontecendo. Guerras. Acabou de sair uma notícia, né? Acho que foi ontem, a China liberando cota para exportação de ureia para dar uma arrefecida aqui em fertilizantes. No impacto aqui. O Brasil tem condições, sim, de boa parte. Talvez o nosso maior desafio seja, assim, ureia. Ureia ainda é um processo caro da gente gerar aqui no Brasil. Podia utilizar gás natural, não é tão barato. Há outras formas de se gerar ureia. Mas se a gente precisa de um plano de desconcentração de suprimento de fertilizante, isso é relevante. Ainda somos dependentes, então a gente precisa trabalhar nisso. Isso falando de fertilizantes. Quando você olha para a cadeia de químicos, que são produtos extremamente importantes, né? O pessoal aí costuma falar, agrotóxicos e tal. Na verdade, são protetores químicos da lavoura. O que vinha acontecendo? Existia muito desenvolvimento de moléculas, né? Princípios ativos que tinham efeitos distintos na planta, né? Então, hoje você olha uma lavoura, né? Quantos aqui estão nos assistindo tiveram a oportunidade? Você olha uma lavoura, cara, parece uma casa, é mais limpo que uma casa. É impressionante. Você olha assim por baixo, distância entre as plantas. Isso que eu te falei, eu fui lá quando o cara foi ver. Vamos lá ver o milho, né? Tô acostumado a ver o milho que tinha na chácara. Eu falei, isso não é milho, isso é uma parede verde, que é isso? Então, durante décadas isso avançou, então você sempre tinha produtos novos, sempre tinha pesquisa, lançava produto, né? E era um ciclo de 10 anos, tal, só que esses ciclos começaram a ficar muito longos. A indústria veio para uma linha de misturas, né? Então, poxa, vamos tentar fazer misturas para melhorar a técnica de aplicação e tal. E aí, isso virou um apagão. Ainda é um apagão, e todos sabem isso. Está vindo alguma coisa ainda assim, eu não sou especialista nisso, mas está vindo alguma coisa recente, mais de herbicidas que já estavam no pipeline, mas não tem muito pipeline. Tanto que as indústrias se juntaram para fazer isso. Então, o que eu vejo? Não é aí que vai ter mais diferenciação. Ela vai ter que ser complementada com manejo consciente, com manejo de rotação de culturas. Tá? Então, isso vai acontecer, por isso que a gente falou do serviço. Mas, ao mesmo tempo, começa a ter tecnologias complementares que começam a se comprovar eficazes. Exemplo, biológicos. Né? Biológicos no solo já se conhecia, eles estão evoluindo. Tá? E biológicos, tanto na frente de fungicidas quanto inseticidas. Herbicidas ainda tem um desafiozinho, mas está caminhando. Então, assim, eu vejo que os produtos vão evoluir, mas talvez numa outra linha agora. Tá? A gente está trabalhando, de novo, né, com um ecossistema que é bioquímico. Sim. Então, você vai ter... O natural que seria? É você fazer complementos químicos e biológicos. É isso. É a composição dos dois, né? Então, nessa frente, eu vejo muito isso. E sementes... Eu acho que, assim, sementes é algo que continua evoluindo. O que acontece no Brasil, a gente tem uma concentração gigantesca de mercado, né? Tanto na genética quanto na tecnologia. A tecnologia ainda é dividida por algumas empresas, mas a genética é uma grande, única, que hoje tem mais de 80% de market share na soja. Tem feito um trabalho excelente, né? Que é por cruzamentos, por seleção, por melhoramento genético, e aí vem a tecnologia. Então, eu acho que a gente está num estágio... eu ainda acho que a gente tem boas evoluções. Soja, milho também, tá? Porque, olha só, milho, em sua natureza, não é uma planta que foi feita para o nosso clima, né? Sim. Faz super bem lá no clima temperado. E a gente tem tropicalizado ela. Tem uns desafios. Mas a gente chegou hoje num nível de tecnologia e dos híbridos de milho muito bom. Eu acho que isso continua evoluindo. Tá? Talvez ainda não tenha chegado na mesma convergência que chegou os químicos, sabe? Então, é um pouco da minha visão particular. Agora, e como é que isso afeta distribuição? Muito na linha do que a gente comentou aqui. Quem está distribuindo esses produtos não pode mais ficar focado em produto. Esse cara tem que começar a participar de alguma outra jornada do cliente. Escolhe outra. Porque o que ele já tem de valioso, Fábio? Ele tem o relacionamento, ele tem o contato, ele vive a comunidade, a sociedade. Isso nenhuma máquina vai substituir. Exatamente. Isso não vai. Entendeu? A confiança, o olho no olho, não vai. Mas se você não transformar o seu negócio para não ser dependente de produto, ele começar a gerar valor em alguma outra parte da cadeia do seu cliente, você é só mais um. Entendeu? Não tem diferenciação e pior que isso, se você não tiver escala, você não compete. E aí, o que eu acho que pode acontecer? Vai ter um grandão aí que vai ter escala, distribuir para o Brasil inteiro. Sim. Acabou o diferencial competitivo de produto.
E isso não acontece só na indústria do agro, pessoal, é só olhar em todas. Quantas marcas de aparelho celular a gente usa hoje? São poucas. Né? Quantos sistemas operacionais? São 2. Né? O Android e o Apple. Pronto, é isso. Acabou. Então, e isso deve acontecer em relação a produtos também na distribuição. Tá? Empresas de nichos vão continuar existindo. Tá? Empresas que vão agregar valor com tecnologia e principalmente com serviços de gestão, é o que eu acredito. Legal. Muito bom. E você tem algum benchmark internacional aí com relação a isso? Por exemplo, quando você estava mais atuante lá na Bela Agrícola, na operação, vocês buscavam também ver outros modelos de negócio ou vocês ficavam mais focados aqui em entender bem o cliente e ver como é que era isso? Fábio, eu já falei, eu tenho um perfil muito curioso, né? E um dos modelos que não é nem tão recente, mas o último que me encantou, e não sei se vocês já ouviram falar, teve uma iniciativa que teve até participação ali no começo, quando era startup da Google, que foi uma empresa que chama-se Farm Business Network. E eles foram um dos primeiros a procurar fazer a disrupção da cadeia de distribuição nos Estados Unidos, que é extremamente concentrada. Nós estamos falando de 5 nomes que detêm 80% do mercado, né? Alguns desses até são grandes cooperativos. Então, assim, quando você olha o modelo desse pessoal FBN, né, Farm Business Network, eles vieram justamente nesse conceito. O produto que você quer tá aqui, ó. Semente, né? Você teve que fazer uma parceria com o produtor. Você plantou semente nessa época em tal local, a semente de variedade tal deu tanto, a outra variedade deu tanto, o seu vizinho pagou tanto, a sua região pagou tanto, os Estados Unidos pagou tanto na semente, no defensivo, e aí eles começaram a fazer parceria e trazer defensivos genéricos e falar assim, cara, tem uns 8 centros de distribuição nos Estados Unidos. Você entra, pede seu produto, em até 72 horas está na sua propriedade, custos baixíssimos. Obviamente, aquilo que você falou em relação à política. Muita gente não gostou. E o pessoal começou, né? E eles vieram para o Brasil. Mas qual que é o desafio do Brasil? Só para mencionar dentre outros, né? O famoso crédito. Né? Que você não vende onde você recebe, que o cara tem um seguro e você não entra em risco de crédito. Aqui você entra em risco de crédito. Né? A gente ainda tem muita cultura de vender prazo safra. Então, esse foi um dos desafios do modelo. Mas, assim, eu sempre buscava exemplos de empresas que estavam fazendo diferente e eu via como isso pode adaptar no Brasil. Tanto assim, o que você pode... só para te dar um exemplo, como é que eles vendiam? Eles vendiam o seguinte, olha, a gente monitora a sua área e te dá o mapa tecnológico de como manejar, tá? Você vai levar o nosso pacote. Aí que vai acontecer o seguinte, se você produzir até tanto... a gente dá um desconto no que você levou. Se você produzir acima daquilo, a gente racha com você nesse percentual. Legal. Entendeu? Então, olha que interessante. Então, e tem muito para evoluir, no bom sentido de coisas que já está pronta, que você não precisa inventar. Seguro paramétrico. O Alberto está aqui numa propriedade, todo ano tem dificuldade, terreno é arenoso. Tá bom, o seguro dele tem que ser um pouquinho mais, ele produz menos, é mais difícil. Agora, você tá lá, você é meu vizinho, só que você tá numa região com bom regime hídrico, com um solo super reformado. Por que você vai pagar o mesmo seguro que o meu? A mesma coisa para juros. Né? Hoje tem muito pouca diferenciação de juros entre produtores, principalmente dos menores. Pô, mas o Alberto aqui, a cada 2 anos, dá uma falhadinha. Você não. Você quer, né? Por toda a dificuldade que você tem, o Fábio paga todas as suas contas. Você tem que ter juros menor, Fábio. Então, assim, tem muita coisa, né? Olhando para fora, que a gente pode trazer para o país, tropicalizar. Nós somos bons nisso, tá? O brasileiro é bom porque ele é resiliente, ele é flexível. Você não acha essa característica lá fora. Então, assim, tinha. Esse eu só te dei um exemplo. Tinha outras empresas também que eu mirava bastante. Legal, muito bacana. E esse negócio do benchmark é um negócio que a gente faz também com as viagens, né? Da AgroTravel também, que o objetivo é esse, ver o que tem de melhor pelo mundo para a gente adaptar aqui. Não necessariamente vai ser adaptado de forma literal, mas para surgir inspirações, né? E a AgroTravel, nosso patrocinador, mandou para você aqui também um presente. Olha! Para você aqui não estava combinado. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer receber aqui uma lembrança aí da AgroTravel para você. E Alberto, para a gente já encaminhando para o final aqui do nosso bate-papo,
Se eu te desse o poder aí de resolver uma coisa do agro ali que fosse trazer mais competitividade pra gente, protagonismo internacional, o que você, se tivesse esse poder, que aspecto, que ponto ali que você falaria, sim, tem que ser desse jeito e se fizesse dessa forma ia acontecer? O que você escolheria aí? Tem várias possibilidades, né? Fábio, a gente comentou muitas delas aqui, né? Mas eu acho que você precisa construir pilares, tá? Uhum. E pilares, inclusive, é um dos temas aqui do programa. Uma das funções do programa que vocês muito bem aqui realizam é gerar educação. Então, o que eu faria? Eu disponibilizaria mais recursos para empresas como Embrapa e outras empresas que trazem não só tecnologia, mas capacidade de gestão para o produtor. Ele precisa desse suporte. Eu não estou falando aqui da boca para fora. É uma necessidade que não é cumprida. O que é muito comum, e vamos fazer o que você falou do benchmark, a referência, né? Nos Estados Unidos, ele faz muito essa parceria das universidades locais com o seu produtor. Sim. E ali, cara, muda totalmente o conceito, porque você tem que pegar um produtor, e a gente fazia isso, por exemplo, em Bela Safra, chegava lá e mostrava um cenário, olha, está acontecendo isso em commodities, é a informação que está disponível, mas precisa de alguém para traduzir para uma linguagem que a gente compreenda. Sim. Porque se criam termos técnicos, né, para gerar essa barreira, não tem que ter isso, então a gente precisa ter. Eu incentivaria muito a educação através da parceria do setor de universidades. No meu caso, se eu tivesse a caneta pública das universidades públicas com os produtores. Eu acho que é isso. Hoje, nós temos estudantes que estão nas universidades públicas que, eventualmente, são custodiadas pelo dinheiro que vem também do agro, por que não devolver? Sim. Em pesquisa e em gestão. Então, assim, você quer escolher um tema? Porque aí vai ser consequência. Consequência, as próximas pessoas que aprenderem e forem educadas, elas vão buscar mais tecnologia, elas vão buscar jeitos melhores de fazer negócio, elas vão gerar o desenvolvimento. E esse aqui é um efeito multiplicativo. Não é muito aquele, eu só estou pensando no meu negócio. Não, eu estou pensando que se todo mundo melhorar, eu melhoro junto. E uma das formas de se melhorar um país e o mundo é a educação. Perfeito, não extrapolaria muito o agro, né? Exato. O problema de tudo aqui, a base é a educação. Muito bom. E, Alberto, se você quiser deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, quem também tiver mais interesse em entrar em contato com você, conhecer seu trabalho, a câmera aqui está à disposição aí para você deixar esse recado final aí para a turma. O que eu poderia deixar de recado é para você que está no setor do agro, ou você que eventualmente está assistindo esse canal, mas está em outros setores, eu acho que algumas coisas, né? Primeiro, do ponto de vista profissional, se você é um líder e se você também não sempre foque nas pessoas. Acho que esse é o primeiro conselho que eu tenho que dar. Tudo que a gente faz em negócios está relacionado a pessoas. Tá? Você vai dizer, já criaram a primeira unicórnio, que é aquela empresa que vale mais de $1 bilhão nos Estados Unidos, de uma única pessoa com inteligência artificial. Honestamente, isso não é longevo, porque aí essa pessoa morreu e acabou. Né? Então, pense sempre nisso. E o segundo, que acho que é um item, se eu puder, humildemente, né, deixar uma contribuição aqui, é do ponto de vista pessoal. Tá? Eu, como executivo, passei por momentos difíceis, tive impacto na minha saúde, e aí eu não conseguia ficar bem comigo e, consequentemente, eu não ficava bem com os outros. Então, assim, de verdade, e eu sempre falo isso, falo na empresa, falo fora, falo em painéis de executivos, que não é uma conversa fácil. Mas você precisa se cuidar do ponto de vista físico e principalmente mental. Tá? Se você não estiver bem com você, não adianta nada, e essa vida não valerá a pena. Então, é esse conselho que eu dou. Há hoje muita informação, né? Olhe para você, se conheça, veja aquilo que funcione para você. Você não precisa seguir ninguém. A sua solução é única e é sua. Mas procure ficar bem. Você vai ver que vai fazer diferença a longo prazo na sua vida. Pessoal, e é a vida que tem que ser vivida. Então, se eu pudesse deixar aqui, o meu conselho é muito até mais pessoal mesmo. Legal. Em você se cuidar e você ter uma vida longeva e uma vida que tenha valor. Tá? E fique bem, se precisar me contatar, é fácil me achar. Eu tenho canal de Instagram, eu tenho canal LinkedIn. Fiquem à vontade, Alberto Araújo, Bela Agrícola e agora Alva também.
Tá? E tamo junto aí, vamos tocar esse agro para frente, que eu acredito muito no Brasil e no agro. E obrigado aqui pela parceria de vocês e parabéns por esse programa maravilhoso. Show, muito obrigado, Alberto. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui novamente, porque você trouxe pontos ali muito bacanas de reflexão pra gente e foi quase uma aula mesmo que a gente teve aqui. Então, agradeço sua disponibilidade e a bondade também de compartilhar. Isso é uma coisa que eu acho muito bacana das pessoas quando são bem-sucedidas, que normalmente as pessoas bem-sucedidas gostam de compartilhar conhecimento. E você foi muito generoso aí nesse sentido também. Então, obrigado. Um prazer, Fábio. E sucesso aqui no canal. Obrigado. Bom, e agradecemos vocês, nossos ouvintes, que acompanharam aqui esse bate-papo. E a gente vai deixar na descrição do episódio informações aí do Alberto, para quem quiser conhecer mais, da AgroTravel também, do nosso patrocinador. E se você ainda não segue o podcast Negócios do Agro nas redes sociais, a gente está no YouTube, no Spotify e no LinkedIn e no Instagram. Então siga lá e compartilha com os amigos também, para a gente continuar crescendo e ajudando a inspirar o agro brasileiro. Muito obrigado e até o próximo episódio.